Aqui estou, mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Esse é mais um vídeo do meu canal do YouTube, no qual eu faço os vlogs sobre a minha vida, documentando tudo aquilo que eu estou vivendo nesse período e desenvolvendo também a minha capacidade de oratória, de falar para o vídeo, de me comunicar por aqui. E hoje eu quero falar, geralmente esses vídeos são mais sobre documentações do meu dia a dia, da minha vida, o que eu falo, só que hoje eu quero falar sobre um tema específico, que é um assunto que eu estava lendo num livro hoje, que é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. E um dos pontos lá me chamou muita atenção e eu queria trazer aqui para compartilhar com vocês. Até porque é engraçado como alguns livros, alguns cursos, algumas coisas que eu vejo, eu já sei que aquilo vai fazer parte da minha vida pro resto da vida. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar e entender sobre o Ítalo Marcilli, e as coisas que ele falava, várias das coisas que ele ensinou lá, que ele passou, vários dos conhecimentos que ele deu, das referências que ele deu, são coisas que até hoje fazem parte da minha vida e formaram, de certa forma, a minha visão de mundo, a forma como eu vejo as coisas. Que eu encaro a fé, que eu encaro as pessoas, a relação com os outros, o trabalho. Isso é muito legal. E esse vídeo em específico do Daniel Goleman, ele está conseguindo fazer algo parecido com isso que o Ítalo fez e continua fazendo desde que eu o conheço, que é mudar um pouco a forma como eu enxergo as coisas, acrescentando, me dando uma nova visão de mundo e uma nova lente para poder interpretar o mundo. E existem vários tipos de lentes que a gente pode ter, como por exemplo, a lente da igreja, a lente da psicologia, da história, da biologia, todas essas lentes integradas uma na outra, mas esse livro em específico, ele fala numa perspectiva, ele fala das emoções numa perspectiva da neurociência, ou seja, o que é a ciência do cérebro, o que os estudiosos que estudam o cérebro dizem sobre a emoção e como que a gente pode utilizar desses estudos ao nosso favor. E hoje, em específico, eu acho que eu vou até pegar o livro, porque eu acho que eu pegar no livro e tendo em minhas mãos, dá um ar mais assim de autoridade, tipo, ó, ele tá falando e ele tá mostrando. Mata a cobra e mostra o pau. Olha lá ele. Então esse é o livro aqui, ó, do Daniel Goleman, da Inteligência Emocional. E aqui ele apresentou uma teoria muito legal. Que basicamente, durante muito tempo da minha vida, eu ficava me perguntando o porquê, de fato, eu vou fazer terapia. Por que, de fato, alguém faz terapia e como que uma terapia, que é, no caso, uma simples conversa, pode nos ajudar tanto a organizar a nossa mente, tomar melhores decisões e, de fato, mudar a nossa vida. E esse livro hoje, ele me deu a resposta de como que isso funciona. Porque, resumidamente, com as minhas palavras, eu vou tentar explicar o que eu li aqui. Basicamente, as nossas emoções, elas se desenvolvem num lugar chamado amígdala, que é uma estrutura do nosso cérebro responsável por processar esse tipo de coisa. É claro, essa amígdala é uma estrutura mais primordial, porque a gente tem basicamente três estruturas no cérebro. A gente tem o córtex pré-frontal, que é basicamente responsável pela razão. Tem o córtex visual, que é responsável pelo processamento de algumas informações, e tem o cérebro reptiliano. Perdoe-me a imprecisão, mas é porque ainda estou estudando isso aqui e entendendo. Mas basicamente é assim, existe um estímulo aqui fora, por exemplo, uma cobra. Os meus sentidos, meus olhos, meu tato, meu olfato, meu paladar, eles vão captar o que está aqui fora. E eles vão mandar para um negócio chamado tálamo ou hipotálamo, que é responsável por processar essa informação. Então, por exemplo, vi a cobra, pá, observei ela. Ela vai pegar, os meus olhos vão mandar essa imagem da cobra para o hipotálamo, que basicamente processa assim, ó, essa informação visual numa linguagem que o cérebro entende. Então é como se fosse assim, o cérebro está mandando aqui, tá mandando as informações em linguagem de triângulos, um monte de triângulozinho. Aí o hipotálamo vai pegar esses triângulos e transformá-los em quadrados, que é a linguagem que o cérebro ele entende. E quem faz isso é o hipotálamo. Depois, esse hipotálamo vai mandar essas informações para o córtex pré-frontal, que depois vai mandar para a amígdala e assim o processo. Só que é possível que a gente veja determinadas coisas, determinadas situações, e ao invés de passar por todo esse cérebro que racionaliza as coisas, vai direto da visão para a amígdala, que primordialmente tem a capacidade de processar algumas coisas de forma mais básica,
e fazer com que a gente possa agir ou não agir. Então, por exemplo, a gente vê a cobra. Você não precisa raciocinar que aquilo é ruim, pensar sobre a filosofia da cobra para poder pular e sair correndo daquilo. E quem faz você ter essa reação tipo, instintiva é a amígdala. Beleza, até aqui tá entendendo. Só que isso aí, durante muito tempo, durante 50 mil anos, foi muito positivo. Por quê? Você pensa, você tá lá na roça, no mato, sem nada e tal, aí você vê um bicho. Correr desse bicho de forma rápida foi o que fez com que os nossos antepassados eles conseguissem, de fato, sobreviver. Só que hoje o nosso mundo é diferente e a gente não está sob pressão a todo momento. De forma que essas respostas que são instintivas, que a gente dá, elas já não fazem tanto sentido assim como faziam lá no passado. Principalmente quando há um anacronismo dessas respostas na amígdala. O que quer dizer isso? É porque assim, tem coisas que já são registradas diretamente na amígdala, tá entendendo? Não passam pelo córtex pré-frontal nem por outra estrutura do cérebro, que é responsável pela verbalização, por dar nome às coisas. E às vezes a gente começa a interpretar coisas do nosso dia a dia com base nessas memórias que já estão guardadas dentro da amígdala. Você tá entendendo? Ou seja, dá ruim. Por quê? Tem coisas que foram introduzidas na sua mente, no seu cérebro, quando você era criança, ou introduzidas de forma inconsciente. Então tem coisas que você viveu que foram, enfim, para essa amígdala aí. E você não consegue processar e pensar sobre isso. De forma que muitas vezes você vai agir de uma certa forma que você não gostaria de agir, sem saber o porquê. Mas você sabe por que você age assim, porque a amígdala está mandando você agir assim, pensando que aquilo é perigo, ou pensando que aquilo é prazer, ou qualquer coisa nesse sentido. Justamente por isso, quando a gente fala e dá nome às coisas, faz terapia, a gente reza, a gente se confessa, a gente racionaliza e verbaliza sobre o que até então era um estímulo registrado apenas na amígdala. E por isso que terapia é top. Tá entendendo? Então, muito bem, foi essa a aula de hoje. Aula documentação da minha vida. A gente também organizou o negócio do casamento hoje. A gente fez mais um orçamento com carinha lá. Fazer o que mesmo? Tá em mim. Tá mosquito. Pelo fazer lá o nosso negócio. A nossa arrumação. E tô aqui em Berizal, aproveitando os últimos dias das férias do início do ano. Férias assim que eu tô trabalhando também. Mas tô doido pra voltar pra trabalhar mais. É isso, valeu, falou.